Olá, hoje a gente vai mergulhar nas ideias centrais de um livro que se tornou muito influente, Homem ao Máximo, do Edwin Lewis Cole. É uma obra que desenha uma visão bem particular sobre o que significa ser homem nos dias de hoje. E olha, vamos começar direto pelo coração da coisa. Essa frase é a tese central, a ideia mais provocadora do livro. É o ponto de partida para a gente entender por que o autor insiste tanto que a verdadeira masculinidade não é algo que simplesmente acontece, mas sim uma escolha consciente. Para a gente poder entender a solução que o livro propõe, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema. Então vamos começar com o diagnóstico que o autor faz da nossa sociedade. O ponto de partida do Cole é que existe uma certa confusão nos papéis tradicionais. Na visão dele, muitos rapazes crescem tendo como principal referência figuras femininas, o que leva a uma imitação. E as mulheres, como resposta a isso, acabam adotando traços mais masculinos. O resultado de toda essa dinâmica, segundo o livro, é uma crise de identidade que afeta todo mundo. Mas, ok, de onde vem essa crise? Qual é a raiz mais profunda do problema? Para explicar isso, o livro usa uma metáfora bíblica muito poderosa, a jornada para uma terra chamada Canaã. Então, o que seria exatamente essa tal de Canaã nesse contexto? Pensa assim, para o Cole, Canaã é um símbolo da vida no seu potencial máximo. É aquele estado ideal de realização espiritual, pessoal e profissional que, segundo ele, muitos homens hoje em dia não conseguem alcançar. A obra, então, aponta para 5 barreiras ou pecados que estariam impedindo os homens de chegar nessa Canaã. São conceitos tirados lá da história do antigo Israel, como cobiça e imoralidade, e até a murmuração, que o autor define como aquele hábito de reclamar de tudo e focar sempre no negativo. E aqui o autor foca bastante na questão da imoralidade, fazendo uma crítica a uma tendência que ele via como moderna, a de usar uma linguagem mais psicológica. Cole argumenta que quando a gente chama um pecado de problema, a gente acaba escondendo a verdadeira natureza da questão e com isso bloqueando a solução correta, que seria o arrependimento. Para deixar esse argumento bem claro, o autor conta uma história bem impactante. É um caso que serve para criticar o que ele via como uma tentativa de suavizar a linguagem sobre o pecado. A posição do livro é muito direta. Para ser superado, o erro precisa ser chamado pelo nome que tem, sem eufemismos. Bom, depois do diagnóstico e de apontar as causas, o livro finalmente apresenta a solução. É uma espécie de projeto, um passo a passo para construir o que ele chama de Homem ao Máximo. Um pilar fundamental desse projeto é a ideia de tratar a palavra de Deus como um conjunto de ordens absolutas. O argumento é que não existem as 10 sugestões, mas sim os 10 mandamentos. E essa diferença é crucial, porque implica obediência e não negociação. E aqui a gente chega num ponto nevrálgico. Essa frase é um chamado poderoso à responsabilidade total. O autor argumenta que esse ciclo de ficar passando a culpa adiante começou lá com Adão, no Jardim do Éden, e ele insiste que um homem de verdade precisa ser o ponto final desse ciclo. E como seria esse caminho na prática? O próprio Colin usa uma história pessoal para mostrar. Ele conta de uma vez que, num acesso de raiva, quebrou uma porta na frente do filho. E depois, ele se humilhou e pediu perdão. Ele apresenta esse ato não como fraqueza, mas, ao contrário, como um modelo de verdadeira força masculina. Certo. Mas onde é que essa transformação de caráter toda precisa começar? O livro é bem direto. O primeiro lugar de aplicação é dentro de casa. O autor define o papel central do marido e pai como o de sacerdote da família. Isso não quer dizer que ele seja o único caminho para Deus, mas que ele tem um dever sagrado de ser o líder espiritual, de cuidar e orientar sua família. E esse princípio aqui se aplica de um jeito muito forte dentro da família. A forma como um homem fala com a sua esposa e sobre ela, segundo o autor, tem o poder de aumentar ou diminuir o valor dela, tanto aos olhos dele quanto aos dela mesma. A história de um homem chamado Tom é usada como estudo de caso. Ele tinha o péssimo hábito de sempre fazer piadinhas e diminuir a esposa. O resultado, segundo o livro, era um fracasso constante na carreira dele, porque essa atitude bloqueava suas orações e o desconectava da bênção divina. No fim das contas, todos esses princípios, a responsabilidade, a liderança, a valorização, tudo isso converge para um único e grande objetivo. Essa é talvez a definição final e mais importante do livro sobre o que é um homem ao máximo. Não tem a ver com traços externos, com estereótipos, mas sim com uma coisa: conseguir modelar o próprio caráter a partir do caráter de Jesus Cristo.
Então, depois de passar pelo diagnóstico do livro e pela sua proposta de mudança, a gente fica com esse desafio final, essa provocação do autor. É uma pergunta que, segundo ele, todo homem, uma hora ou outra, precisa responder para si mesmo.